Olá, muito bom dia, você que está conectado conosco aqui pelo site Notícias Agrícolas. Hoje a gente vai falar de um tema muito importante e pertinente aí para o produtor rural. A gente está falando de imposto, tributo, enfim, toda a carga tributária que recai sobre a produção agrícola e sobre você, produtor rural. Mas tem alguns pontos importantes que você, produtor rural, precisa conhecer para poder participar e ser, inclusive, beneficiado. E para nos ajudar a entender todas essas possibilidades, estão aqui comigo no estúdio Viviane Morales, Gustavo Venâncio, são da Lastro. A Lastro é uma consultoria especializada em tributos do agro e justamente para nos orientar aqui do que pode e o que não pode ser feito em termos de tributação e principalmente alguns benefícios que muitos produtores não conhecem. Queria começar conversando com vocês sobre um específico aqui do estado de São Paulo, que tem a ver com restituição do ICMS. É um tributo que já existe há algum tempo, uma possibilidade de restituição que também já existe há algum tempo, mas que nem sempre é conhecida do produtor. É isso mesmo? Isso mesmo. Bom dia, pessoal, tudo bem? Basicamente, assim, todo produtor rural tem direito a resgatar o crédito do ICMS que ele gasta, né? O que acontece? Ele paga ICMS em alguns insumos e o governo estadual permite com que ele resgate esse valor, né, Vi? Principalmente quando a gente fala de óleo diesel, né? Todo produtor usa óleo diesel na sua produção, né? Para suas máquinas, para sua produção acontecer, entrega de mercadoria e tudo mais. Todo óleo diesel, quando você compra, a sua nota vem com a incidência de ICMS. E o governo do estado de São Paulo permite que você recupere esse ICMS que você pagou na compra. Isso é lei. É lei. É lei. E lembrando que a gente está falando do produtor do estado de São Paulo, tá, pessoal? Porque o ICMS não atravessa a fronteira, né? O ICMS é um imposto estadual. O óleo diesel é apenas um exemplo. A gente fala do óleo diesel, mas aqui no estado de São Paulo, todo o adubo que o produtor rural compra vem com 3% de ICMS. Na nota, esse valorzinho está destacado. Este valor também pode ser recuperado. Toda a parte de embalagem daqueles produtos que não retornam, a embalagem não retorna para o produtor, embalagem de papelão, sacaria de batata, né, de tudo cebola. isso tem 18% de ICMS incidente, que também pode ser recuperado. Essas porcentagens que a gente fala é em cima da sua compra. Você foi lá, produtor, comprou essa mercadoria, você tem direito a restituir este valor. Agora, o que acontece? Por que na prática o produtor não resgata ou não tem o costume de resgatar esse recurso? A gente fala basicamente alguns pontos, né? Primeiro, desconhecimento. Muito produtor rural ainda do estado de São Paulo desconhece esse benefício, desconhece a possibilidade dele resgatar. A gente está falando aí de R$ 1,06 por litro de óleo diesel, então é significativo. Primeiro ponto é o desconhecimento. R$ 1 e quanto? E 6 centavos. E 6 centavos. Por litro, né? Houve uma mudança que o ICMS do óleo diesel, ele não é uma porcentagem, ele é o valor fixo. Então, se você pagar R$ 4,00 no litro, vai ser R$ 1, se você pagar R$ 6,00 no litro, vai ser esse mesmo R$ 1,06. O que acontece? Primeiro, a falta de informação. Segundo, o produtor rural, a cultura, não é produtor rural, a cultura do brasileiro mesmo é ter medo, né? Quando a gente fala de resgate de algum imposto, você fala, poxa, eu vou resgatar isso, mas na verdade é uma pegadinha, né? Eu resgato aqui e ele me pega ali. Que também esse medo ele acaba quando a gente dá uma informação melhor. E o terceiro ponto é a questão que existem algumas burocracias para ser feito isso. Então, às vezes, o produtor rural até quer resgatar, tem esse interesse de resgatar, só que ele desconhece as regrinhas para isso ser feito, né? Porque ele pode resgatar dos últimos 5 anos. Então, se a gente começar hoje, é dos últimos 5 anos. Por isso que tem produtor que, se ele começar hoje, tem produtor que recupera uma quantia razoável. Porque é um imposto tributário. A regra tributária determina que toda vez que você vai tratar de um imposto, você volta 5 anos. Então, quando a gente faz a recuperação, hoje, um produtor que nunca recuperou, a gente vai fazer pela primeira vez, a gente vai pegar as notas de compra dele dos últimos 5 anos, vai verificar quanto que ele pagou de ICMS nesses 5 anos, vai apresentar para o governo do estado e vai falar, olha, tá aqui o que eu paguei, eu quero este valor de volta.
Mas nesse caso ele precisa estar documentado. Então. Sim, é aí através. que eu falo. Existem não só a documentação fiscal, né, Vi? Mas também algumas coisas atinentes à terra, algumas regras, algumas coisas que ele precisa ter para ele conseguir esse benefício. E esse é o problema, né? Às vezes ele até conhece isso, até, mas a gente olha e fala, puxa, você perdeu tantos R$ 1.000. Aí, na verdade, até é um pouquinho pior. Porque você já não conhecia, aí você vê que Mas você nada impede perdeu. também que a gente Exato. organize e ele passe a recuperar dali em diante, porque é um benefício recorrente. É um benefício mensal, que todo mês você pode pedir de volta. É claro que depende do tamanho do produtor, você vai fazer mensal, você vai fazer uma vez por ano, mas todo mundo tem direito a receber essa restituição mensalmente. Gastei, acabou o mês, eu apresento um processo administrativo para a Secretaria da Fazenda e peço esse valor de volta. Vamos tomar como exemplo o diesel, né, que a Sim. gente tratou aqui. Uma nota do posto de combustível, uma nota da compra nota que eu mesmo. fiz Sim. é suficiente? Sim, Cupom com os fiscal, dados. não. O cupom não. Tem que ter a nota com os dados do produtor. Por isso que eu falo, às vezes a pessoa até tem a nota, mas os dados estão errados, né? Todo produtor tem que ter uma inscrição estadual, o CNPJ, diesel tem que ter né? sido comprado para a produção rural, então tem que ser comprado para a propriedade rural. Não adianta você comprar óleo diesel para pôr caminhonete, na na caminhonete verdade. e achar que entendeu? você vai recuperar. Não. Então, às vezes o produtor não tem as notas, né? Poxa, eu peguei durante vários anos aí, não pegava nota, a gente escuta muito isso, né? E às vezes ele pega a nota, só que é com dados errados. E aí, obviamente, não tem como você É resgatar. claro que quando a gente pensa em produção rural, é muito comum o produtor trabalhar com o que a gente chama de retalhistas, que são aquelas empresas maiores que vai um caminhão-tanque até a propriedade e abastece um Abastecer. tanque que ele tem lá. Essa nota é muito mais fácil a recuperação, porque ela tem um local onde ela foi entregue a mercadoria, ela necessariamente foi emitida com os dados da produção. Nada impede que o produtor recupere de um posto de gasolina, mas quando a gente trabalha com uma retalhista, isso fica muito mais fácil para a Secretaria da Fazenda reconhecer o direito ao crédito. Entendeu? Agora sim, Alex, o que a gente estava falando, não é porque você não tem o passado que não dá para a gente orientar e daqui para frente você não precisa continuar perdendo, né? Que a gente fala. Bom, a gente então falou do diesel e Gustavo, você falou do diesel, independente do preço, você tem ali um 1,06 para receber de volta. Exatamente. Mas no caso dos adubo, fertilizantes, é 3%. E o ano no que valor vem da vai para nota. 4%. Ah, aumenta? Ele começou em 1%, foi para 2%, esse ano está em 3%, o ano que vem, teoricamente, pessoal, para em 4%, tá? Não sei se vai continuar um pouquinho essa escala, mas teoricamente vai parar em 4%. Mas o ano que vem vai para 4% e esse valor ele resgata integralmente também. Os 4%. Os 4% que é destacado na nota ali. E quando a gente pensa de adubo, são valores bem Altos, consideráveis, né? Porque uma compra, a gente fala aí de R$250 mil, em média, que ele utiliza na sua safra, dependendo do tamanho do produtor, isso é uma única compra. Então, são valores que precisam entrar na conta, porque é um direito, é muito importante dizer isso, a recuperação do ICMS é um direito do produtor rural. E de qualquer perfil, pequeno, médio ou grande? Qualquer perfil. Hoje, quem mais utiliza são os grandes. Porque conhecem. Conhecem, exatamente. Tem mais acesso à informação, né? Agora, você pega os médios, os pequenos aí, tem muitos que não utilizam. E que pode se utilizar. Segundo as informações que a gente tem, 80% do crédito que é dado como um benefício fiscal da recuperação vai para os grandes produtores. Porque são aqueles que têm o maior conhecimento, utilizam esse benefício com maior constância para resgatar. e permitem que eles se aproveitam do benefício que atende a todos. Tem uma estatística de qual percentual de produtores que se utilizam hoje? A gente estima, com dados mais ou menos da Secretaria, que não chega a 5% do estado de São Paulo que os produtores É um se direito beneficiam. do produtor e ele não aplica, não exerce esse direito. Exerce. É um benefício, né? A gente fala, assim como existem várias campanhas que o Estado faz, agora o benefício para as propriedades que foram incendiadas, esses benefícios, o ICMS também é um benefício, só que ele é recorrente, ele está aí há mais de 20 anos e o produtor muitas vezes não faz uso desse benefício fiscal. Muito bem. E no caso ali das embalagens, material para embalagem,
principalmente... Tudo aquilo que você vê, por exemplo, o morango, aquele Então, coisinha eu do fico imaginando morango. um pequeno produtor, né, que tem todo o Exatamente. trabalho de preparar o produto. Aquela embalagem, tudo isso é tributado. E né? nesse caso é 18%. 18%. Quando a gente pensa na parte de HF, né, utiliza-se muito Pois a é. embalagem que tem a tributação. E que faz a parte de um custo elevadíssimo ali do Sem produtor, dúvida né? nenhuma. Produtor que trabalha com planta, ornamental, com flor, aquele copinho, o vaso, tudo aquilo é tributado. Né? Aí, pessoal de Olambra, vamos prestar atenção no que eles estão isso dizendo aí. aqui, ó, que Tem é muita coisa aí. possível resgatar esse A cera esse que dinheiro. é passada na laranja. Então tem algumas coisinhas que são... A gente costuma falar que a gente tem que analisar a cultura do produtor, né? O que ele produz e o que ele gasta, como é a sistemática dele, né? O que ele faz, para daí a gente ver, porque tem algumas coisinhas que são atinentes a tomate, né? Algumas coisinhas que ele utiliza para produzir aquilo que vai dar direito a crédito. Quando a gente pega um produtor que nunca fez, a gente pergunta o que você planta? Porque é muito mais fácil para a gente, sabendo o que ele produz, já falar para ele. Então, isso seu dá direito, isso dá direito. Porque a gente já tem uma experiência com todo tipo de produtor. Então, É uma experiência de mais de quase 20 anos. Quase 20 anos. E na Lastro a gente nunca fez distinção de tamanho de produtor, de cultura e de localização. Então, a gente trabalha com realmente todo tipo de produtor. E aí é fácil da gente identificar dentro da sua produção o que dá direito a crédito a essa recuperação. Então tá, vamos concentrar então nesses 95% de produtores no estado de São Paulo que não têm essa percepção ou não estão exercendo esse benefício, direito, essa possibilidade aí do retorno do dinheiro. Como é que vai ser esse retorno? Vem em dinheiro, cai na conta dele, vem em forma de crédito? Como é que é isso? Em forma de crédito. Você imagina que você tem uma conta que você só possa gastar com ela. Imagina que eu chego para você, Alex, e falo, você tem uma conta no banco tal que você só pode gastar. Tá? Você tem X mil reais lá, 50 mil reais lá, só que você só pode gastar. A sistemática é igual. Né? O governo ele não vai devolver isso em forma de dinheiro, ele vai devolver em uma forma de crédito de ICMS que o produtor ele vai fazer compras com isso. O que ele vai fazer com isso? Ele vai comprar insumo, ele pode comprar maquinário, pode pagar energia elétrica, ele pode comprar embalagem, pode comprar... Não é para comprar caminhonete, então, benefício né? Exatamente, fiscal. ele não pode comprar uma caminhonete, não pode comprar um carro, né? Às vezes o filho do produtor pergunta pra gente, né? Poxa, posso comprar uma caminhonete pra mim? Não, não pode. Por ser um benefício fiscal, a ideia do governo do estado é que você retorne esse valor para continuar produzindo. Faz sentido. Como Faz produtor, sentido, todo aí sentido. melhora a cadeia inteira, né? Então é um benefício. Então eu não te devolvo em dinheiro, mas eu permito que você gaste para continuar sendo produtor rural e agregando com o agronegócio. Essa é a ideia. E dessa forma ele vai investindo na propriedade dele, né? Melhorando a competitividade, então isso é muito bom para o agro paulista, no sentido de você ter um ambiente, né, como o governo gosta de falar bastante, um ambiente melhor de negócios, né? Você tem uma competitividade maior, você reduz seu custo de produção, você pode, às vezes, com esse crédito, talvez fazer uma melhoria de uma compra de um equipamento que você estava precisando, alguma coisa que melhora a sua produtividade e automaticamente a competitividade do agro paulista, né? Na verdade, ele vira um capital de giro do produtor, exatamente. né? Porque ele pode ser feito mensalmente, então se todo mês você recupera o seu ICMS, ele acaba virando o capital de giro que o produtor detém. Então é, sem dúvida nenhuma, um benefício fiscal de muita relevância para o produtor rural. Muito bem. Bom, por enquanto a gente está falando com o produtor aqui do estado de São Paulo, porque São Paulo tem esse benefício. Você que está fora de São Paulo pode, a partir dessas informações aqui, entender aí no seu estado se esse tipo de benefício também existe aí no seu estado, na sua região, enfim, se você pode retomar esse dinheiro de volta. Agora, quando a gente fala de imposto de renda, de Receita Federal, daí já aí é a Brasil. mordida do leão, É a mordida, aí é a mordida do do leão. leão nacional. E daí vocês têm um sistema criado por vocês para ajudar o produtor a se organizar nessa questão? Há 5 anos, a Receita Federal passou a exigir dos produtores rurais que faturam acima de 4 milhões e 800 no ano, que não é um valor assim tão grande, que ele fizesse um livro caixa digital, como se fosse uma contabilidade
que as empresas fazem e enviam mensalmente, o produtor iria enviar uma vez por ano, junto com a sua declaração de imposto de renda. Como é que chama isso? Livro Caixa Livro Caixa. Digital de Produtor Rural. E Todo produtor tem que fazer isso Todo agora. Acima de 4 milhões milhões. do Brasil inteiro. Aí a gente já está falando do Brasil Aí a todo gente porque tá é falando, declaração exatamente. de imposto de renda. Então, esse produtor que precisa enviar esse livro caixa digital, ele precisa seguir as regras que a Receita pediu no envio desse livro caixa digital. E são regras muito específicas. E muitas vezes são regras que não são contempladas pela gestão do produtor rural. Porque o produtor, os maiores que faturam valores, já tem um sisteminha de gestão, talvez seria fácil, ali pega as informações do sisteminha e envia para a Receita. Mas o livro caixa ele detém uma série de normatização que precisa ser seguida. Na verdade, você estratifica, né? O livro caixa digital é a estratificação de todas as suas compras e todas as suas vendas. Para quem você vendeu, qual banco você recebeu, como você recebeu. São as informações que a Receita Federal quer mais detalhada mesmo para o produtor rural. Então, assim, você está falando para mim que faturou 5 milhões, para quem você vendeu, quando você vendeu, onde você recebeu, como e o que era. Tem que estar tudo ali. Tem que estar tudo ali. E se você comprou, você comprou adubo, de quem você comprou, quando comprou, como pagou, se você não pagou, né? Tomou calote. Não não é tomou só calote. uma declaração simples do Não. imposto Porque de renda. antes né? o produtor só colocava a soma do que ele comprou no mês e do que ele vendeu no mês. Era só um somatório. Uhum. Agora não. Agora ele precisa É detalhar. estratificado isso. Né? E este ano a Receita Federal começou a notificar os produtores que não cumpriram essa obrigação há 5 anos atrás. Então muita gente achava, não, é o primeiro ano, depois veio a pandemia, aquela porque coisa toda. exatamente. Ele entrou com isso e veio a pandemia, né? Ah, tá. Então Aí meio a que gente- caiu no esquecimento. O aí. produtor, não, a Receita não vai cobrar isso, não, ela vai ser boazinha. E ela não foi boazinha. E aí, E a percebeu. gente hoje em está dia num começa- momento em que a arrecadação Precisa ocorrer, né? precisa ocorrer, Porque né? através do livro caixa, não só essas informações, mas ele também você coloca as informações cadastrais que a gente chama, né? Se arrenda uma terra, de quem se arrenda, CPF da pessoa que se arrenda, automaticamente ele vai ver se a pessoa que você está arrendando está declarando. Então, isso tem muito a ver com receita do governo federal. E cruzamento de informação no final quando das a contas, gente né? participou de vários cursos com os fiscais da Receita Federal, eles deixaram muito claro, né, que as informações seriam cruzadas em alguns aspectos. E foi o que coincidiu com as notificações. Eles iriam verificar os arrendamentos rurais, que a gente sabe que no Brasil a gente tem uma dificuldade muito grande de ser declarado o valor real que é pago pelo arrendamento. E a Receita queria ver isso, porque quem arrenda a terra está alugando a terra. E tem que pagar 27,5% em cima do valor que ele recebe por arrendamento. Então, você imagina quantos arrendamentos no Brasil não pagam isso, né? E é um valor muito considerável. Ou Ou subvalorização, subprecificado, né? Isso. Então, a Receita deixou claro que isso seria um olhar dela. O outro olhar dela seriam situações que são utilizadas pelo produtor rural que não dizem respeito à atividade rural. Por exemplo, você compra um veículo para sua esposa e aí você lança como despesa da atividade rural. Só porque circula na fazenda, né? Isso está sendo verificado e está sendo notificado pela Receita Federal. Então- Um ponto bom é que a Receita, neste momento, ela Ela está tá fazendo o vendo, que a gente é. fala da notificação boazinha. Olha, Ó, eu tá vi, errado. corrige antes que eu vá fazer uma fiscalização. Uhum. Então, ela está dando ao produtor a chance dele. Olha, você não enviou o livro? Envia até dia tal que eu vou esperar. Não vou te notificar, que é o que a lei permite que ela faça, que ela autue pela falta da informação. E com o sistema de vocês, L-Agro, né? Isso. Isso é facilitado para o produtor. A gente brinca que qualquer pessoa consegue fazer um livro caixa no L-Agro, porque ele não deixa você lançar as informações de forma errada. Então, ele foi desenvolvido realmente para atender às obrigações que a Receita Federal determinou. Então, ele é próprio para o livro isso, caixa digital do exatamente. produtor rural. E como é que acessa o sistema? É tudo nuvem, né? Ele é um login, é nuvem. Então a pessoa ela acessa, ela pode acessar de qualquer lugar, com vários usuários.
Não é um aplicativo, então? Não é um aplicativo porque ele tem que ser um pouco mais robusto do que, né? Porque você tem os lançamentos ali que são O volume vários, de né? notas O volume é muito de notas considerável, considerável, né? Às vezes você pode fazer importação, né? De Excel, de algumas outras coisas, porque o volume de notas de alguns produtores é muito grande. E aí ele vai gerar o arquivo que é... Por isso que a gente fala, né? Você comentou sobre esse cruzamento de dados. O arquivo que ele é gerado é em formato TXT. Então, obviamente, a Receita Federal tem alguma coisa que pega esse TXT e consegue Cruzar os dados cruzar com aí, outros. Né? Ela não ia pedir um formato específico se ela não soubesse trabalhar com essa informação. Né? Então, é isso que a gente procurou fazer. Procurou facilitar para o produtor rural ter em mãos um sistema que ele pudesse preencher as informações dele. E é o que a gente chama, né? Que é a diminuição do seu risco fiscal. Né? Zerar é uma mentira, né? Você diminui seu risco fiscal perante a mordida do leão. Isso é fundamental hoje em dia, né? Porque, enfim. Bom, pessoal, tudo isso que a gente está falando pode ser que com a aprovação da reforma tributária que está tramitando ainda, né? Enfim, está sendo discutida ainda lá no Congresso, ela mude bastante. O que vocês estão vendo aí da reforma tributária que está, digamos, chamando a atenção de vocês, ou pelo menos fazendo aquela grande interrogação, né? Pulga atrás da orelha. A pulga atrás da orelha, aquela pulguinha atrás da orelha aí. A gente acredita que, no mínimo, obrigações maiores para o produtor rural virão, né? Hoje a gente fala num produtor rural que não tem obrigação de ter uma nota fiscal eletrônica. Por exemplo. Por exemplo, Que vai é uma em realidade. janeiro, Hoje né? o produtor rural até janeiro, se não for adiado novamente, porque a gente já acompanhou esse Janeiro de adiamento. 25, teoricamente, todo mundo vai ser obrigado a ter a nota fiscal eletrônica. Então, a gente teria que pensar num produtor que hoje não tem ainda a obrigação de uma nota fiscal eletrônica. Ele utiliza o talão de nota, aquele com carbono e tudo mais. Com a reforma, a gente acredita que os textos que a gente tem disponível até o momento implicarão em algumas obrigações acessórias maiores, do tipo uma contabilidade dentro da sua produção rural, que hoje ele não tem a necessidade de fazer. Mas tudo isso ainda tem muita interrogação envolvida. Agora, uma certeza, né, Alex? A gente está falando o texto inicial, como a gente falou do livro caixa acima de 4.800, a gente até achou que eles iam usar também esse corte dos 4.800. Na reforma tributária veio para baixo, acima de 3.600. O que significa isso? Pegando mais gente. Pegou mais gente. E acima de 3.600, o produtor rural ele vai ser um contribuinte, ele vai ser obrigado a ser o contribuinte do novo sistema, né? Tanto do IBS quanto do CBS, que são os dois impostos que foram criados. Então, o que a gente já sabe, obviamente, é que assim, se ele é englobado, se ele está acima desse 3.600, ele vai ter mais obrigação acessória. O que a gente diz como obrigação acessória? Mas mais obrigações fiscais e contábeis, provavelmente mensal, que ele vai ter que prestar. São mais informações que ele vai ter que prestar todo santo mês para o governo. Mas, por exemplo, a gente tem uma pergunta que é muito pertinente. Eu vou deixar de ser pessoa física? Porque hoje a gente tem grandes produtores como pessoa física. 96%, né? E eu vou deixar de ser pessoa física? A gente não sabe responder essa pergunta ainda porque a gente não tem uma lei que permita que a gente responda essa pergunta já aprovada. Se eu deixo de ser pessoa física, eu me torno uma empresa, eu vou ter que cumprir com todas as obrigações que uma Toyota cumpre, eu como um produtor rural? Não sabemos. E é difícil quando a gente pensa que muitas propriedades rurais não possuem internet, né? Conectividade, né? Então, quando a gente pensa em conectividade, como que eu vou ser obrigada a fazer SPED fiscal, sendo que eu não tenho internet disponível? Então, são perguntas que eu acho que ainda tem muita água para rolar, né? Lógico que eles vão modificar a lei complementar, a base já foi aprovada, né? O texto base foi aprovado, está se discutindo a lei complementar. Né, vai ter uma briga política e alguma coisa. O que a gente espera, uma das coisas, vai aumentar a tributação para o agro, isso é fato, né? Porque esses exemplos que a gente deu para você de muitos insumos que a gente comentou anteriormente, muitos são isentos de vários impostos,
Com a reforma tributária eles vão ser tributados, porque juntou tudo, né? Uhum. Então vai aumentar a carga, isso é fato, e vai aumentar, teoricamente, vai aumentar essas obrigações. Então, o que acontece? O produtor rural, o ideal é que ele vá se organizando, né? Melhor, principalmente os que estão acima aí dos 3.600, vão se organizando para não tomar um reverso tão grande, né? A gente orienta, né, que tenha um olhar detalhado na hora de comprar a sua mercadoria, com a nota que você recebe, com a nota que você emite, porque isso já é um preparo para obrigações muito mais específicas que podem vir e que tudo indica que virão com a reforma tributária. Muito bem. Aguardemos então cenas dos próximos capítulos. Aguardemos. Muito bom. Bom, pessoal, vocês entenderam, né? Benefícios existem, dá para correr atrás, dá para entender o que pode ser feito e principalmente recuperar esse crédito para ser utilizado na sua propriedade, na compra de insumos, enfim, uma forma de você conseguir dinamizar mesmo a sua atividade aí. Você que está aí aflito com a questão do imposto de renda e principalmente com essa necessidade da utilização do livro Caixa Digital, tem um sisteminha aqui, ó, vai facilitar a sua vida e a gente, todos nós aqui, nós inclusive do Notícias Agrícolas, estamos de olho aí no que vem da reforma tributária e principalmente o que isso vai impactar no dia a dia do produtor. E sempre que tiver uma novidade, sempre que tiver alguma coisa importante a ser debatido e colocado aqui para vocês, a gente vai trazer essas informações junto com os nossos amigos, a Viviane e o Gustavo aqui, tá certo? Então, fica aí o convite para vocês que quiserem entender melhor, saber mais detalhes e principalmente dessa restituição do ICMS, e principalmente do livro Caixa Digital, enfim, quiser entrar em contato com vocês, o que o produtor pode fazer? Gente, tem o nosso site, né? O lastroagronegócios.com.br. Existe o canal do YouTube também, Lastro Agronegócios. Instagram. A gente está lançando agora o nosso podcast também. O nosso canal do YouTube, toda semana a gente fala alguma coisinha aí, toda semana tem vídeo novo. Mas pelo site você consegue nossos contatos, é legal. Vamos repetir então, Gustavo? Lastro Agronegócios. Lastro Agronegócios, tudo junto. Agronegócios no plural. Agronegócios.com.br. Você der um Google aí, com certeza você vai nos achar. Então tá bom. Então, pessoal, é isso. O produtor bem informado, ele tem os seus benefícios e, portanto, a gente tá com essa dupla aqui justamente para fazer esse alerta para vocês. Tá bom? Pessoal, muito obrigado pela disponibilidade de estarem aqui e principalmente de esclarecerem muitas coisas aqui para os nossos internautas. Voltem sempre. Obrigado, Alex. Até mais. Obrigadão. Muito bem. E dessa forma, nos despedimos desse boletim. Agradeço a sua atenção, a sua audiência. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.